Saudações, meus irmãos. 9 de novembro, estamos estudando a palavra no Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 20. Após ter entrado à casa de Zaqueu, após ter oferecido a salvação a mais um pecador que todos achavam que não teria chances, após entrar na casa daquele de quem diziam que se o mestre fosse santo nela não entraria, mas o mestre considerou Zaqueu filho de Abraão, uma ovelha perdida que precisava ser resgatada. Agora então o mestre vai ter a sua autoridade questionada. Eles estão a perguntar e o mestre está a responder a pergunta com a outra pergunta. Com que autoridade é que João faz estas coisas? O que está a acontecer é que eles queriam que Jesus em algum momento se deslizasse nas suas respostas. Eles queriam que em algum momento Jesus não soubesse o que lhes responder. Mas a verdade é que Jesus tem sempre uma resposta, porque Ele é a palavra do Deus vivo. O que está a acontecer é que estes homens estão tão fartos de Jesus que qualquer coisa para eles serviria para incriminá-lo, para julgá-lo, para desprezá-lo, mas eles não encontravam nada, porque o mestre era perfeito, era irrepreensível. Que nós possamos olhar para a conduta do nosso mestre e com ele aprender. Que possamos buscar viver em Deus uma vida irrepreensível, de tal sorte que, se formos condenados, se tivermos que vir a ser da injustiça dos homens e não porque realmente houve em nós alguma situação fraudulenta que nos faça merecer o castigo ou o desprezo. E o que está a acontecer é que Jesus está a valorizar João e Jesus está estabelecendo aqui uma cadeia de orientação, uma cadeia de partilha. Eu poderia mesmo dizer uma cadeia de paternidade. Jesus não isolou João, por isso ele pergunta com que autoridade é que João batiza. Jesus estava a dizer, se João batiza com a autoridade de Deus, foi João quem me batizou. Logo, o que estou fazendo, faço debaixo dessa autoridade que é Deus. Mas eles não poderiam responder, porque eles tinham pressa para perguntar. Mas para responder o mestre, eles refletiam muito, porque sabiam que podiam cair nas suas próprias armadilhas. Imagina só, se Deus tem sempre resposta para os homens, se Deus tem sempre respostas para aqueles que lhe procuram o mal, porventura não teria Ele resposta para os seus filhos? Então creia que sempre que você tiver questões não resolvidas, achega-te ao trono e você vai encontrar respostas, porque o nosso mestre tem sempre uma resposta, tem sempre uma palavra. E atenção, que às vezes a resposta poderá vir mesmo a ser o silêncio. Depois Jesus estava falando de si mesmo com relação a estes fariseus e estes saduceus que continuam levantando questões para anular a autoridade de Jesus. Quando a Bíblia está a falar, quando Jesus começa a retratar a partir dos versículos 9 e vai discorrendo os versículos 15 até o versículo 18, o que está a acontecer é que muitos servos foram enviados para essa lavoura, mas foram mortos. Ou seja,
vieram os profetas anunciando o reino vindouro e ainda assim foram mortos. Vieram outros homens anunciando a vinda de Jesus e ainda assim foram mortos. Mas Deus percebeu que talvez ao mandar o próprio filho houvesse mais respeito e assim aceitassem a salvação. Mas não, o Filho de Deus foi morto e é Ele quem está a contar estas coisas. Ele foi a pedra rejeitada pelos construtores, conforme o versículo 16 e 15. Mas é esta pedra que foi colocada como pedra angular, a pedra de tropeço, onde muitos cairão por cima e outros cairão por baixo. Por quê? Porque não aceitam o vivo fundamento de Deus, não aceitam o firme fundamento de Deus. E para aqueles que não aceitam, uns cairão por cima e outros cairão por baixo, mas não vão poder remover a pedra, porque esta pedra não pode ser removida. Esta pedra está estabelecida para todo sempre. Quem se escandalizar com essa pedra, ou vai cair por baixo e ser esmagado por ela, ou vai cair por cima, mas não vai poder remover a pedra. E olha que quando Jesus diz que aqueles que caírem por baixo serão esmagados por esta pedra, quer dizer que esta pedra terá um movimento autônomo para esmagar aqueles que caírem por baixo. Ou seja, a pedra é soberana. A pedra não precisa da intervenção do homem para que ela se movimente. Jesus está testificando o seu poder. Jesus está testificando a sua autoridade para julgar, para salvar, para humilhar e para exaltar. Ou seja, quando Deus coloca você num determinado lugar, não há quem te possa, porque meu Deus do céu, porque há uma mulher que está a me ouvir. Sim, eu sei que você está me ouvindo, eu sei que você está olhando para esta tela e está ouvindo o som da minha voz. Então escute-me bem, por favor. Jesus está a dizer: a pedra que os construtores rejeitaram, esta foi posta como a pedra da esquina, foi constituída a pedra principal. Se esta foi constituída, alguém a constituiu. Se esta foi colocada, alguém a colocou. E você quer saber quem a colocou? Verdadeiramente, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Por quê? Porque este nome está acima de todo nome. E aqui eu quero pregar para você e dizer: você entendeu? Do mesmo modo que Ele estabeleceu, Ele também vai te estabelecer ao longo da tua vida aqui na terra. Ali onde você for rejeitado, ali onde você não for valorizado, Ele vai pegar você e vai te colocar na esquina. Ele vai te colocar numa posição de onde você não poderá ser removido. Por quê? Porque a porta que o Senhor abre, homem algum pode fechar. A palavra que Ele libera não volta para Ele vazia. E a grande questão é: agindo Deus, quem impedirá? E os homens não pararam por aí, ainda estão a lhe perguntar:
a respeito do imposto, e a resposta do mestre é maravilhosa. A resposta do mestre no versículo 24 é uma resposta estupenda. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Após essa resposta, versículo 26, eles não puderam lhe questionar mais acerca de nada. O que quer dizer? A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Infelizmente, há muitos crentes dentre homens e mulheres a confundirem as estações. Eu já vi pessoas com um exame por fazer na academia, passando a noite em jejum e orações, mas sem ter contato com a matéria que virá a ser examinada. E estas pessoas se deram mal. Por quê? Porque confundiram as estações. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Você precisa sim estudar, você precisa sim se formar, você precisa sim trabalhar, porque do suor do teu rosto você vai comer o teu pão. Ou seja, a César o que é de César. O que o mestre está dizendo é: ser cristão não nos anula das nossas obrigações sociais. Sermos cristãos não anula a nossa responsabilidade com esta vida. Precisamos trabalhar para comer, precisamos estudar para trabalhar, precisamos pagar os nossos impostos, precisamos pagar as nossas contribuições, as nossas quotas, precisamos participar dos eventos sociais, precisamos entender que por mais espirituais que venhamos a ser, continuamos sendo seres sociais, e então precisamos interagir com a sociedade e permitir que ela interaja conosco. Por isso não existe esse negócio de abrir uma igreja no monte e todo mundo vive lá e mais ninguém desce para interagir com a sociedade. Por isso não há esse negócio de dizer que eu não preciso estudar porque o Espírito Santo está sobre mim, então eu vou fazer tudo segundo a sua vontade. A não ser que seja sobremaneira impossível que você tenha contato com a letra, a não ser que seja sobremaneira impossível que você tenha contato com a sociedade, a não ser que faça estritamente parte do seu plano soberano, você pode cair numa loucura e viver uma vida longe da vontade de Deus. A vida que vamos viver segundo a sua vontade é ela. Somos seres espirituais vivendo experiências humanas, então cumprimos o nosso papel espiritual e cumprimos o nosso papel social. E eles não puderam lhe responder nada, nem lhe perguntar nada. Eu estou profetizando que em o nome do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, chegará uma época na tua vida em que Deus vai te... eu estou ouvindo um homem e uma mulher que não está a dizer que chegará, está a dizer que já chegou. Deus te abençoe por essa atitude de fé, onde você vai silenciar as pessoas. Elas vão de toda forma procurar tropeço em ti, mas você vai silenciá-las de toda e qualquer maneira. Não vão poder te perguntar mais nada. Foi o que aconteceu quando os saduceus trouxeram o assunto da ressurreição. Deram lá as suas voltas e falaram de Moisés. Esse morreu, aquele surgiu, esse ficou, aquele não ficou. Mas a verdade é que a resposta do mestre, mais uma vez, no versículo 40, está a dizer que eles não tinham
coragem de lhe perguntar mais nada. E é isso que vai acontecer com os teus adversários. Deixa-os duvidarem do que Deus colocou em ti. Deixa-os questionarem a graça que repousa sobre ti. Deixa-os questionarem o poder de Deus que se aperfeiçoa nas suas fraquezas, porque certamente pela graça do bom Deus você vai silenciá-los e eles não terão coragem de te perguntar mais nada. Por quê? Porque Deus está neste exato momento abrindo as portas da sabedoria, da inteligência e do conhecimento para balizar a tua vida, e você não mais será envergonhado, você não mais será humilhada, oh minha irmã. Chegou a hora de virar o jogo. Quem vier para te humilhar, ele próprio provará do sabor da humilhação. Quem vier para te desprezar, ele próprio provará do sabor do desprezo. Não porque você vai desprezar alguém, mas porque simplesmente você não será mais desprezado, não será humilhado, nem será anulado. Por quê? Porque a graça do Senhor está sobre ti, e estando debaixo da graça, qualquer homem ou mulher é imprevisível, é ilimitado, porque não são eles que fazem as coisas. O mestre falou, eu ouvi quando ele disse: quando vos questionarem, não se preocupem com que a vez de falar, porque aleluia, o Espírito Santo falará por vocês. Então temos a graça dele sobre nós e nenhum mal prevalecerá. Não há ferrolhos, não há porta que permaneçam fechadas diante de nós, não há barreiras que permaneçam em pé ao som da voz da palavra de Deus. Você vai responder conforme a palavra, você vai falar conforme a palavra. A boca fala do que está cheio o coração. O teu coração está cheio da palavra, está cheio do Espírito, e ninguém resiste à palavra, ninguém resiste ao Espírito. Então, a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, não se preocupe. Eles vierem na dimensão deles, não deixa, tenta trazê-los para a tua dimensão, e os nossos inimigos não se aguentam na nossa dimensão, eles vão bater em retirada. E é isto que eu profetizo na tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Que se abra uma operação silenciamento para silenciares todos os teus adversários. E Jesus está a testificar mais uma vez, do versículo 41 ao 47, a sua soberania. Davi, que veio antes de Jesus, já chamava Jesus de Senhor, porque ele de facto é o Senhor. Por isso você está ouvindo, nós cantamos: a ele a glória, a ele o louvor, a ele o domínio, a ele e a majestade, como está escrito: ó profundidades das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos e quão inescrutáveis os seus juízos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro para que depois lhe fosse retribuído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória?
o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? Yahweh Sabaoth. Ele é o Rei da Glória. Jesus está declarando: Davi me chamava de Senhor. Vocês conheceram Davi antes de mim, mas eu sou antes de Davi. Eu sou o princípio de todas as coisas. Eu conheço coisas que vocês não conhecem. Meu irmão, Deus está cuidando da tua vida. Ele sabe o que você não sabe. Antes do teu problema existir, ele já existia. Eu errei, me desculpe, deixa corrigir. Ele é a própria existência. Então creia no unigênito Filho de Deus, que se tornou primogênito. Porque ele deixou unigênito, mas subiu primogênito, porque atraiu todos para ele. Por isso nós estamos pregando a graça que nos tornou filhos e filhas de Deus. Tome posse desta palavra. Jesus está cuidando de ti. Jesus está mudando as situações em teu favor. Ele é soberano. Ele é maravilhoso. Não precisamos de outros mestres. Não precisamos de outros deuses que nos pedem sacrifícios. Aliás, eles nem pedem porque têm boca, mas não falam. Mas a boca do nosso mestre disse todas estas coisas que hoje estudamos e silenciou os seus adversários. Que Deus seja soberano na tua vida e que nada e ninguém te possa parar, porque agindo Deus, quem impedirá?